Muitas vezes, você já deve ter ouvido esse tipo de pregação nas igrejas. Muitas vezes, você deve ter lido a respeito desse texto. Pedro andou sobre as águas e, em determinado momento, ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar, começou a afundar e gritou: Jesus, salva-me. Muitas vezes, nós criticamos Pedro porque ele tomou essa atitude, porque ele não creu, porque ele afundou. Mas será que muitas vezes nós também não agimos como Pedro? Isso é o que nós vamos ver agora, na pregação de hoje. Pedro no mar. Olá, eu sou o pastor Luciano Oliveira. Sejam bem-vindos ao nosso canal da Igreja Evangélica Pentecostal do Poder de Deus. Estamos aqui com o nosso culto online, na verdade, a nossa pregação online, né? Porque o Instagram, infelizmente, descontinuou o trabalho que nós estávamos fazendo com as lives. Então, se você quiser dar um apoio para a gente, não deixa de seguir, né? Me segue no Instagram, segue a página, vai lá, dá uma força para a gente, é muito importante para que nós possamos seguir pregando a palavra de Deus, tá bom? E se inscreve aqui no canal, não deixe de dar o seu like, de comentar, né? Vamos meditar juntos hoje nessa palavra, que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão. E hoje o texto que eu vou ler para vocês está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mas, na verdade, eu não vou focar muito no início dessa passagem. O que eu quero trazer para vocês aqui é outra parte dessa passagem que eu acho tão importante quanto a primeira. Mas eu vou ler a história toda para vocês aqui, a partir do versículo 22, para que vocês possam ter uma visão melhor do que eu quero trazer para vocês, tá bom? Antes de mais nada, vamos orar junto comigo? Vamos falar com o Pai? Esse é o momento que Deus vai falar conosco. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, ou se você estava procurando alguma mensagem, você encontrou. Agora vamos orar, falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra, falando do Teu amor para todas as pessoas que estão nos assistindo. Que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora, elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, que elas possam ser abençoadas por Ti. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar? A tradução que eu estou trazendo aqui para vocês é da King James, tá? Então ele é um pouquinho diferente, mas eu convido você, pegue sua Bíblia, se você puder, dá uma olhadinha. Vamos conferir junto comigo Mateus capítulo 14, versículos do 22 em diante, que diz o seguinte: Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor,
se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco o adoraram, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Bom, acho que a história em si ela já está muito bem explicada. Muitas vezes você já deve ter visto essa passagem ser pregada nas igrejas. E muitas vezes as pessoas falam: não, porque você olhou para a circunstância, porque você olhou para o vento, olhou para o mar e não sei o quê. Só que as pessoas esquecem de um detalhe muito importante. O vento, o mar, as tempestades, sim, representam os problemas, as dificuldades da vida? Sim, representam, de fato. E elas são naturais. Tão naturais quanto uma tempestade no meio do mar. Os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, seja desemprego, falta de dinheiro, um divórcio complicado, problemas com familiares, doenças, são situações, circunstâncias que acontecem na nossa vida, tá? E que é normal na vida do ser humano. Todos nós passamos por isso. Não importa se você é cristão, se você não é cristão, você vai ter problemas. Essa história de que você aceita Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas é mentira. Aceite Jesus, que ele vai resolver todos os seus problemas. Aceite Jesus e pare de sofrer. É uma grande mentira. Quando você aceita Jesus, não é que você está imune às dificuldades, aos problemas. Significa que você vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, porém você vai ter Jesus ao seu lado te ajudando. Você vai ter o Espírito Santo te consolando, te orientando no que você deve fazer para sair daquela situação, daquela dificuldade. Só que muitas vezes nossos olhos estão tão envolvidos nas dificuldades e nos problemas ao nosso redor que olhamos, esquecemos de olhar para o que realmente importa, que é Jesus. Os discípulos estavam no barco, Jesus estava vindo. No meio daquela confusão toda, os discípulos não enxergaram Jesus, enxergaram um fantasma. Muitas vezes estamos tão envolvidos em nossas tribulações diárias, em nossos problemas, que esquecemos de enxergar Jesus. Então, qual é o grande problema de Pedro? Pedro, ele afundou porque ele viu o vento, porque ele viu o mar, porque ele... Não. O grande problema de Pedro, que fez ele afundar, foi ele perder o foco em Cristo. Porque quando ele estava andando sobre o mar, enquanto os olhos dele estavam fixos nos olhos de Jesus, ele conseguia andar sobre o mar. A partir do momento em que ele desviou o seu foco em Jesus e começou a olhar para o que estava ao redor dele, aí ele começou a afundar. Esse é que é o grande problema. Nós, como cristãos, nós temos que manter o nosso foco em Cristo. Independentemente se estamos empregados ou desempregados, se estamos com dinheiro, se estamos passando por dificuldades, se a política, se o político A ou B está no poder, se é de direita, se é de esquerda, o que está acontecendo, nós não temos que focar nossa atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que focar em Cristo. Óbvio que o mar, os ventos, a tempestade está ao seu redor e você vai sentir, é normal e faz parte disso. O nosso foco sempre tem que ser Cristo. A partir do momento que o foco deixa de ser Cristo, aí entra o medo, entra a incredulidade, entra a falta de fé
Porque o que afundou Pedro não foi o mar. O que afundou Pedro foi a incredulidade dele. Ao mesmo tempo que ele estava com os olhos dele voltados para Jesus, ele duvidou. Ao mesmo tempo que ele estava olhando para Cristo, ele estava preocupado com o que estava acontecendo ao redor. Não importa as circunstâncias ao seu redor. Não importa o quão estejam desfavoráveis na sua vida, o quão difíceis estejam as coisas. Mantenha o seu foco no Senhor Jesus. O medo nos afasta de Deus. O medo nos impede de crer, nos impede de acreditar, nos impede de seguir adiante, de andar, de prosseguir. Nós temos de perseverar, nós temos de continuar, nós temos de tentar, nós temos de manter o nosso foco em Cristo e esquecer o medo. O medo faz parte da natureza humana. O medo é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro tem, o nosso instinto natural tem de nos proteger do perigo. Porque quando acontece uma situação de perigo, o nosso cérebro detecta e ele libera comandos para o nosso corpo, que prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. Mas se nos deixamos dominar pelo medo de tal forma que esse medo praticamente nos paralise, nos impeça de fugir ou de lutar, então, meu irmão, aí tem uma coisa errada. É algo que você precisa trabalhar. É algo que Deus precisa trabalhar na sua vida. É algo que o Espírito Santo tem que trabalhar dentro de você. Não esqueça que o amor joga fora todo medo. E nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, seja lá o horário em que você esteja assistindo esse vídeo, esse é o momento de você tomar uma decisão. O vento, a tempestade, o mar vão estar sempre agitados ao seu redor, porque isso faz parte, é um ciclo. Mas assim como a tempestade passa e o mar passa a ficar calmo, assim também é a sua vida. Você agora está enfrentando uma dificuldade, mas daqui a pouco o mar vai se acalmar. Depois você vai enfrentar outra tempestade e depois o mar vai se acalmar. Porque são ciclos naturais da vida. Problemas vão surgir, soluções e depois problemas, momentos de calmaria, momentos de tempestade vão acontecer. E isso não tem como evitar. Então o nosso foco precisa ser no Senhor Jesus. Quando a gente alcança esse patamar de acreditar, de crer, de parar de se preocupar com o que está ao nosso redor e focar em Cristo, a gente consegue andar sobre o mar. E o que é andar sobre o mar? É você estar no meio da pior tempestade possível na sua vida, mas você estar em paz. Isso é andar sobre o mar. É por mais que o mundo esteja caindo na sua cabeça, você estar em paz. O próprio Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz de Cristo, ela é algo muito mais abrangente e muito além do que esse conceito de paz que nós temos. Porque o conceito de paz que nós temos não chega um décimo do que é a paz de Cristo. Você estar em paz é você saber que por mais que as circunstâncias estejam difíceis e desfavoráveis, você está seguro em Deus. Você está seguro em Cristo. Você está tranquilo. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, mas você vai estar tranquilo, porque o Senhor Jesus está com você. Amém? Então, essa é a mensagem bem curtinha, bem rapidinha que eu queria deixar para você. E eu peço mais uma vez, se inscreve aqui no canal, tá? Dê um like aí pra gente, comentem, faça
Ajude a gente aí comentando o que você achou dessa mensagem, que reflexões você pode tirar desse texto. E me segue no Instagram para que a gente possa retomar as lives aí em breve no Instagram. Quero continuar fazendo cultos online para vocês. Quero poder trazer muito mais mensagens para você. Infelizmente eu não posso fazer cultos assim de tocar louvores, porque o YouTube ele tem um certo probleminha com direitos autorais, então é muito complicado. Mas eu vou continuar trazendo vídeos, vou continuar trazendo shorts aqui com mensagens que possam inspirar a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tem aqui o nosso Pix, se você quiser colaborar com a nossa obra, quiser ajudar esse projeto, tem o meu Pix aqui. Faça uma doação, qualquer quantia que você puder, faça uma doação, ajude a gente, tá? Nosso projeto precisa acontecer, tá bom? Deus te abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus. Até lá!